Foi dia em que um palhaço sinistro perseguiu eu e a minha amiga com um martelo na mão. Como aparentemente muitos de vocês gostam de histórias macabras e de terror, eu vou continuar contando as minhas e algumas que eu sei. E aqui vai mais uma. Vamos lá? Lá em 2016, começaram a surgir uns vídeos estranhos na internet de uma galera que começou a andar fantasiada de palhaço pelas ruas, alguns carregando faca, outros carregando taco de beisebol. Só que o problema é que não eram palhaços tipo patati patatá, alegria, felicidade, uhul. Eram uns palhaços estranhos, com um olhar estranho, segurando coisa estranha, tudo estranho. E ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E quanto mais esses vídeos assustadores viralizavam na internet, mais palhaços apareciam. E falando a verdade aqui pra vocês, era um negócio que dava medo? É, gente, eu morria de medo. Mas até então, tava lá nos Estados Unidos, o Brasil tava suave. Até que a modinha se espalhou pelos outros países e chegou aqui. Mas qual que era a chance de eu encontrar com desses malucos fantasiados e acontecer alguma coisa comigo? Nada a ver. Foi o que eu pensei. Até que certo dia, saindo do meu curso de inglês, na parte da tarde, já tava um climinha assim de terror. Estava quase anoitecendo, uma neblina, um sereno. Porque aqui na minha cidade é assim, metade do ano o tempo tá ruim, na outra metade o tempo tá tentando ficar bom. Inclusive hoje, tacaram um filme de terror. Vou lá mostrar pra vocês, vamos lá. Tava exatamente assim, pra vocês verem, né? Não é brincadeira. E aí fui eu, né, caminhando em direção ao meu ponto de ônibus, junto com a minha amiga. E lá na frente, eu tô vendo que tem uma pessoa vindo na nossa direção. E não tava dando pra enxergar direito, porque tava com aquela neblina e já tava ficando escuro. Então eu e ela continuamos andando, conversando normalmente. Só que conforme essa pessoa que tava vindo na nossa direção foi se aproximando, eu percebi que tinha algo errado. Muito errado. Um, porque essa pessoa tava andando assim, ó. E dois, porque além de um martelo gigante na mão, a pessoa estava vestida de palhaço. Só que sabe quando você vê alguma coisa e você não acredita no que você tá vendo? Pois é, eu e a minha amiga ficamos paralisados, completamente sem reação. Eu acreditei que eu estava começando a ficar louco. E aí, quando o palhaço percebeu que a gente tinha parado de andar, ele também parou. E aí, na mesma rua reta, ele lá na frente, a gente aqui atrás, ficamos uns 10 segundos se encarando. E eu e a minha amiga éramos crianças, pré-adolescentes, a gente não sabia o que fazer. Até que aquele palhaço começou a correr na nossa direção. Eu, óbvio, sem pensar duas vezes, saí correndo. E a minha amiga, em vez de fazer o mesmo, ficou lá parada, gritando. E aí eu comecei a falar, corre, 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 vai te pegar, vem logo. Foi a hora que ela se ligou e começou a correr junto comigo, mas ela continuou gritando bastante. Aí naquela correria, a gente dando a vida pra fugir com muito medo. O palhaço disse alguma coisa de que não adiantava a gente correr, porque ele sabia onde a gente morava. Eu fiquei aterrorizado. Comecei a chorar igual um bebê. Eu acho que era um pouquinho de xixi na calça eu fiz, porque eu tinha isso quando eu tava com medo. Por fim, eu e a minha amiga conseguimos chegar numa rua que era mais movimentada, tinham mais pessoas. Aí a gente encontrou com uma mulher e pediu ajuda pra ela, explicando o que tinha acontecido. Ela viu que a gente realmente estava muito assustado, deu um abraço na gente, pediu pra gente se acalmar e falou que não tinha mais nenhum palhaço seguindo a gente, ela não viu nada. Provavelmente, aquele Itcha coisa da Shopee tinha desistido e foi embora. E aí a moça que a gente tinha encontrado, que tinha sido um amor de pessoa, uma querida, foi com a gente até o outro ponto de ônibus e ficou lá, esperando. Ela foi tão incrível que o nome dela eu jamais vou esquecer. Era... Talvez eu tenha esquecido, mas ela foi incrível. E aí, deu tudo certo no final. Ou pelo menos eu achava que tinha dado. Quando eu cheguei em casa, eu ainda tava tremendo por causa do que tinha acontecido. Contei tudo pra minha mãe. E aí ela me contou que por causa da modinha que tava na época, devia ser alguém fazendo brincadeira de mau gosto e que provavelmente não teria acontecido nada. Mas eu sei lá. Eu é que não ia ficar lá pra descobrir o que era aquele patati possuído ia fazer com a gente. Pelo menos eu tava vivo, né? Mas aquele negócio que ele falou, que sabia onde eu morava, ficou na minha cabeça. E desde então, eu desgosto de palhaços. Não é que eu tenha medo, mas é o palhaço lá e eu aqui. Mas e você? Tem medo? É sempre bom ter um pé atrás. A gente nunca sabe quem tá por trás da máscara. E eu digo por experiência própria, tá? Porque um dia, um desses palhaços apareceu lá perto de casa. E não foi nada legal. Foi dia em que, por causa da loira do banheiro, uma menina desmaiou lá na escola. Quando eu estava lá na sexta série, do nada, os alunos começaram a falar muito sobre as lendas urbanas. Que, pra quem não sabe, são histórias de terror que vão passando de geração por geração. Então, provavelmente, na época da sua mãe, na época da sua avó, já existiam essas mesmas histórias. Tem umas que são muito sinistras, inclusive as que a minha avó e a minha mãe contavam. É homem do saco, é mula sem cabeça, é trem fantasma, é noiva não sei o que, a bruxa de não sei o que lá. Mas, lá na minha escola, eles só sabiam falar da loira do banheiro, que basicamente é o espírito do mal de uma mulher ruiva. Mentira, é loira, óbvio, é meio óbvio. Que qualquer pessoa pode invocar, mas somente dentro do banheiro. E na minha humilde opinião, muito desse ódio, desse espírito deve estar relacionado ao fato de que ela tem que ficar presa no banheiro, onde os outros fazem cocô. Ah, eu também ia ficar cheio de raiva. Mas aparentemente a loira do banheiro estava de férias, porque ela não aparecia pra ninguém, virou brincadeira de criança. Até o dia em que a minha turma foi lá pro último andar da escola, onde ficava a quadra, pra gente poder ter aula de educação física. E aí, enquanto os meninos estavam lá jogando futebol, algumas alunas estavam jogando dama, outras pulando corda, só que tinham 3 meninas que botaram na cabeça que elas iam falar com a loira do banheiro. Só que o banheiro que tinha lá na quadra era antigo, velho mesmo, sabe? E ele era muito estranho. E sempre acontecia alguma coisa lá. Alguém ia, a luz ficava piscando, outras pessoas escutavam a porta bater sozinha, outra hora alguém ouvia uma pessoa chamando e não tinha ninguém. E mesmo assim, aquelas 3 meninas decidiram ir lá pra falar com a loira do banheiro. E eu, fofoqueiro, curioso, fiquei só daqui assim, ó, olhando, prestando atenção. Eu estava sentindo que alguma coisa era errado. Porque quem muito procura, uma hora acha. E uma dessas meninas que se chamava Letícia, ela era boba, bobinha, sabe? Não tinha maldade nas coisas. Ela entrou no banheiro, olhou pra trás e viu que as duas amigas dela estavam do lado de fora. Aí ela falou, né? Ué, gente, vocês não vão vir comigo, não? E as outras duas lá da porta falando assim, não, amiga, vai sozinha, vai uma de cada vez, a gente tá aqui na porta te esperando, tá? E ainda falaram assim, não esquece de puxar a descarga 3 vezes falando loira do banheiro e de ir pra frente do espelho e chamar ela. E aí a bocó da Letícia, em vez de, ó, meteu o pé, aceitou numa boa e foi lá tentar invocar o espírito. Mas no que a Letícia chegou em frente ao espelho e falou assim, loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro, você está aqui? As duas amigas da onça, songa, não estavam lá fora, fecharam a porta, deu o maior barulhão. A Letícia começou a gritar igual uma sirene e as duas meninas do lado de fora assim... Nossa, mas eu fiquei com uma raiva. Se é meu amigo, já tinha... A Letícia lá dentro do banheiro, batendo assim na porta. Socorro, socorro, alguém me ajuda a me tirar daqui, socorro, por favor.
As duas meninas lá de fora falando assim, amiga, a gente não trancou, é só abrir, puxa. O professor e os outros alunos começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. Foram chegando lá pra perto do banheiro, aí sabe o que aconteceu? Eu acho que a trinca da maçaneta da porta quebrou, porque bateu muito forte. E aí não tinha mais como abrir. Ninguém entrava e ninguém saía. Imagina o desespero, o terror que essa menina não passou lá dentro. Aí, gente, aquilo ali virou uma loucura. Porque eu não sei quem foi lá embaixo chamar a orientadora pra ajudar a menina. O nosso professor de educação física, tadinho, magrinho, tentando arrombar a porta. Mas por fim a orientadora chegou lá em cima na quadra junto com o inspetor, que deu um pulo na porta e conseguiu abrir. A Letícia tava até com o cabelo em pé, sem voz, de tanto que ela menina berrou. Cara de assustada, assim, apavorada. Por um momento eu pensei que ela era a loira do banheiro. Aí, gente, ela começou a chorar, falou que sentiu que tinha alguém lá dentro junto com ela. Falou que tava ouvindo a voz de uma mulher, que a luz tava piscando. A orientadora tentando acalmar ela, só que ela não tava conseguindo respirar direito. E aí parece que ela começou a ficar um pouco tonta. Ela tava pálida, branca, branca, branca. E ela simplesmente desligou e desmontou. Igual um boneco do posto. E aí foram lá, tentaram levantar a perna dela, deram água pra ela, jogaram água na cara dela. E aos pouquinhos ela foi voltando à consciência. Mas foi muito doideira, porque aconteceu tudo muito rápido. Mas pelo menos ela tava viva. A orientadora mandou trancar o banheiro que tinha lá em cima da quadra, porque ele ia passar por uma obra, que não podia mais usar ele, que não sei o que, que não sei o que lá. E ela ainda falou que não queria mais saber de brincadeira de terror, de nada disso na escola, porque isso não dava certo. E eu só conseguia pensar numa coisa, ainda bem que não foi comigo. Porque se fosse, eu ia desviver lá dentro mesmo, se bobear sentado no vaso. E aí foi isso que aconteceu. E agora eu digo pra vocês, por favor, não brinquem com espíritos, nem nada de ruim que possa ter por aí, tá? Porque a parada pode ficar séria. Experiência própria. E é isso, se cuidem. E não olhem debaixo da cama antes de dormir. Oi. Dia em que a minha vizinha idosa invadiu a minha casa de madrugada. Na época em que isso aconteceu, eu tinha uns 3, 4 anos. Então, eu não lembro de nada. Mas a minha mãe lembra. E como ela acompanha os comentários dos vídeos e ela sabe que vocês gostam desse tipo de história de terror, ela me contou tudo nos mínimos detalhes pra eu poder passar pra vocês. Lá no antigo bairro onde eu morava, na casa do lado, nós tínhamos duas vizinhas. A dona Ruth e a dona Verônica. Elas eram irmãs e já eram um pouco idosas. A dona Verônica era um amor de pessoa. O tipo de senhora que fica sentada na beirada da calçada tomando um solzinho e fofocando de tarde. Mas a dona Ruth era o cão. Ela implicava com tudo, reclamava de tudo. E eu não sei o que aconteceu, se ela teve uma vida ruim, se ela teve uma vida difícil. Eu só sei que parecia que ela tinha ódio do planeta Terra. Mas se tinha uma coisa que ela tinha raiva mesmo, era da nossa família. Porque o meu irmão mais velho era atentado e perturbava a vida daquela senhora. Até que certo dia, o meu pai e a minha mãe receberam a notícia de que a nossa vizinha, a dona Ruth, tinha, ela tinha ido morar no céu. Ou não, né? No caso dela, nunca se sabe. E o tempo foi passando, e a irmã dela, dona Verônica, que estava viva, continuou morando lá do nosso lado, sozinha. Só que não parecia, porque ela passou a falar sozinha o dia inteiro. Na nossa casa dava pra ouvir, parecia que de vez em quando ela gritava com alguém, xingava, mandava alguém parar de fazer isso, mandava parar de fazer aquilo. Só que a gente tá falando de uma senhora que mora sozinha. Sozinha. E aí, um dia desses que ela tava lá, gritando, o meu pai foi lá pra ver se ela precisava de ajuda, se estava acontecendo alguma coisa. E ela respondeu assim pro meu pai. Ô, meu filho, não precisa se preocupar não. Tá tudo bem aqui. É só minha irmã. Oi? Tua irmã nem viva, tá, menina? E aí meu pai chegou contando lá em casa que ela devia estar passando por um processo difícil, né? Porque tinha perdido a irmã e ela tava meio confusa e daqui a pouco passava. Mal sabia ele que aquilo ali era só o início do terror. A dona Verônica de madrugada começou a deixar copo cair, bater panela. O rádio começava a tocar e tava no último volume. Ela começou a andar pra cima e pra baixo na rua de noite falando sozinha. Minha mãe também falou que teve uma vez que ela tava assistindo televisão junto com meu pai e eu tava no colo dela dormindo já. E quando ela foi me colocar na cama, ela levantou e quando ela olhou pra janela comigo no colo, deu pra ver o contorno do corpo de uma senhora. Só que não dava pra ver quem era porque tinha uma cortina. Obviamente minha mãe ficou assustada, meu pai foi lá do lado de fora ver, não tinha ninguém. E gente, esse tipo de coisa estranha em relação à dona Verônica começou a acontecer todo dia. Mas o problema mesmo aconteceu quando meu irmão foi no banheiro de madrugada. Minha mãe me contou que do nada ele começou a gritar muito, chamando meu pai, falando que tinha visto a nossa vizinha, que ela tava lá dentro da nossa casa querendo pegar ele. Aí, todo dia. Mas o problema mesmo aconteceu quando meu irmão foi no banheiro de madrugada. Minha mãe me contou que do nada ele começou a gritar muito, chamando meu pai, falando que tinha visto a nossa vizinha, que ela tava lá dentro da nossa casa querendo pegar ele. Aí pronto, meu pai realmente ficou muito preocupado, começou a procurar na casa pra ver o que tava acontecendo e ele não achou nada. E aí, no dia seguinte, quando meu pai e a minha mãe estavam indo lá pra casa da dona Verônica pra falar com ela, pelo que a minha mãe se lembra, o meu irmão disse que não era ela. Era repreendido. Se não era ela, era quem? Por fim, todos os meus pais foram lá com toda a educação do mundo pra tentar resolver a situação. A dona Verônica só conseguiu pedir 1000 desculpas e falou que tava de mudança, que ela ia morar com a filha dela, que ela não aguentava mais ficar naquela casa. E ninguém entendeu nada. E por fim, ela realmente foi embora, tá? A casa ficou vazia durante um tempão. E eu acho que a partir daí, por causa das orações da minha mãe e do meu pai, essas coisas sinistras pararam de acontecer. Pelo menos com a minha família. Porque nenhum vizinho mais conseguia alugar a casa e ficar durante muito tempo. Parecia um lugar mal assombrado. Ainda bem que eu me mudei de lá. E pense o que você quiser. Se era assombração, se era a dona Ruth que não tava mais viva, se era a dona Verônica que tava velhinha já e ficou doida da cabeça. Eu só sei que tem coisa que é melhor a gente nem saber. E foi isso, gente. E eu espero de coração que a dona Ruth não vá te visitar.